Cara, eu tô seguindo aqui com essa sequência de vídeo, né? E é um dos assuntos que eu gostaria de trazer aqui, que eu acabei me deparando muito com esse pensamento essa semana, é sobre mentira. Especificamente sobre parar de mentir. Na parte profissional, principalmente quando a gente está ali com um fluxo muito grande de trabalho, lidando com cliente, com liderança, a gente acaba se acostumando com pequenas mentiras. Ah, já tá quase terminando, já tá quase pronto. Ah, já tô vendo isso. Tudo pequenas mentiras que de certa forma é muito mais fácil a gente falar isso do que a gente trazer a realidade que é desculpa, cara, eu não sabia disso, mas vou agora parar e olhar. É muito mais fácil, né? E eu de certa forma, eu tô começando a entender o impacto estrutural que isso vai causando no nosso processo, tanto de trabalho como no nosso processo também de organização da vida de uma forma geral. Essas pequenas mentiras, elas vão entrando assim na nossa mente e vão se tornando pequenas verdades, né? A gente de fato acredita que é simples, que é fácil e que a gente já tá olhando, que a gente vai resolver, que a gente vai dar conta, que é só fazer isso e vai dar certo. E relacionando com outros assuntos assim que eu venho comentando, como por exemplo autossabotagem, como por exemplo disciplina e entre outras questões, eu vejo que essas pequenas mentiras que a gente vem contando tanto pra gente quanto para o nosso entorno, ela de certa forma ela ajuda esses outros pontos a se aflorarem mais, a crescerem. Essa questão da autossabotagem, muitas vezes, que eu até comentei, ela faz com que a gente acaba ela faz com que a gente não consiga manter um cenário e evoluir e acaba voltando a passos para trás e derrubando um cenário de organização e voltando para o cenário muito desorganizado, bagunçado que a gente estava antes. E acaba, como eu falei no outro vídeo, fazendo um cenário muito um efeito sanfona. A gente chega próximo de colapsar, melhora, chega próximo de da estabilidade, piora e vai fazendo esse cenário com efeito sanfona. E eu acho que essas pequenas mentiras elas vão sustentando esse cenário que nem sempre é um cenário favorável para nós, um cenário positivo. Então, ao invés de a gente trazer uma realidade nua e crua, a gente fica sustentando um cenário que favorece uma autossabotagem, favorece uma desorganização, favorece uma sobrecarga, porque é muito mais fácil a gente falar dessa forma, a gente cria uma falsa esperança, a gente mantém esse cenário, do que a gente trazer a realidade nua e crua, que é desculpa, cara, eu errei, desculpa, não tá dando certo, eu não vou conseguir dar conta e tá muito difícil. E a gente fica trazendo essas meia-verdades de eu vou dar uma olhada, eu vou ver, esse ponto já estava planejado no meu dia. E eu me pego tendo esse vício, tendo essa questão, muito pelo vício do ambiente e pelo vício da forma como a gente funciona. Há tanta questão de liderança, a questão de sobrecarga, a questão de muitos afazeres, é muito mais simples, é muito mais confortável a gente ir para esse lado do que a gente trazer a realidade. A partir do momento que a gente traz a realidade e explica a verdade, a gente começa a receber questionamentos. E com questionamentos, a gente se depara com a situação que existe um problema e que a gente ainda não está preparado para resolver o problema. Essa meia-verdade, ela sustenta ali uma barreira e ela não traz questionamentos, até o limite de dar muito errado. Então, até chegar a esse limite de dar muito errado, de certa forma, essas meias-verdades, elas sustentam. É uma barreira ali, é uma barreira que sustenta dessa forma geral essas pequenas mentiras, questionamentos, cobranças. Então, ela acaba parecendo que ajuda esse cenário, né? E um dos pontos que eu estou me comprometendo nesse ano é começar não, é de fato cortar essas pequenas mentiras, essas meia-verdades, esses pontos que parecem ser simples e ocultos, mas que são mentiras, porque ele não está me ajudando
a mudar o meu cenário, a mudar esse caminho de autossabotagem, a mudar esse caminho de desorganização e de sobrecarga, a mudar esse caminho de alterar o que de fato está me fazendo ir para um caminho que eu não gostaria de ir. Então, é muito difícil. Eu estou tentando fazer isso, mas é muito automático a gente falar, já estou vendo, vou ver, vou dar uma olhada, fica tranquilo que eu vou resolver, do que falar assim, cara, desculpa, não sei, eu vou parar a entender, mas eu não sei se vai dar certo. É muito difícil. É um trabalho extremamente difícil a ser feito, pelo menos para mim. Não sei se para vocês que estão vendo esse vídeo é algo que vocês se identifiquem, que você concorda, que você discorda, mas para mim, relativamente falando, para mim especificamente falando, é muito difícil, principalmente atendendo cliente, principalmente liderando, principalmente lidando com cenários de pressão constantemente, né? É onde a gente está constantemente sendo questionado, sendo cobrado, sendo exigido, sendo a ponte da resolução de um problema. Mas é um dos caminhos que eu estou tentando adaptar e melhorar no caminho que eu estou hoje. Então, muito ele está vinculado com disciplina, está vinculado com verdade, está vinculado com autossabotagem, enfim. Eu acho que está vinculado a esse cenário. É isso. Pequeno pensamento que eu gostaria de compartilhar sobre uma pequena dor que eu tô tendo e tô tentando melhorar. Fechou? Até mais.